Paz do Senhor a todos, estamos aí com uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de jovens. É uma alegria imensa, Matheus Felipe está comigo aqui. Agora é quase 1h30 da manhã, eu acho, por aí. É isso, Matheus? 1h o quê? Falei melhor. 41. Hã? 1h41. 1h40. Mas graças a Deus estamos aí gravando o vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje à tarde, ou melhor ontem, que nós já passamos a meia-noite, gravamos a classe juvenis. E agora estamos com a classe lição de jovens e depois ainda hoje vamos gravar a lição de adolescentes. E a lição de jovens nós iniciamos aí com um tema: rumo à terra prometida. Fala aqui da peregrinação do povo no deserto e está ali no livro de Números, onde nós iremos estudar esse trimestre. Então convido você a estar conosco, assistindo, curtindo, dando seu like aí se você gostar do vídeo, e também na descrição tem vídeo do evangelista Márcio Mainardes, que é de adultos. Vamos lá com a lição de Escola Bíblica Dominical, a lição número 1. Essa lição, o livro de Números, caminhando com Deus no deserto. O texto do dia. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. E a síntese está assim: a peregrinação dos hebreus pelo deserto rumo a Canaã, por aproximadamente 40 anos, revela lições importantes para a igreja na atualidade. Para nós, igreja do Senhor, revela coisas importantes essa caminhada no deserto. Lição número 1 começa aqui tem os objetivos, interação, mas a introdução ela vai falar aqui, com a ida da família de Jacó para o país mais rico da época, a fim de escapar da fome, os hebreus prosperaram grandemente. A prosperidade do povo de Deus no Egito fez com que ele passasse a ser considerado uma ameaça social e política. Os hebreus tornaram-se escravos e sofreram muito debaixo do jugo de Faraó, mas Deus, por intermédio de Moisés, o libertador, libertou os israelitas da escravidão. E após a travessia do mar, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Entretanto, primeiro era necessário passarem pelo Sinai para que recebessem a lei, pois precisavam de parâmetros civis, morais e espirituais que se estabelecessem como nação. Então essa é a introdução dessa lição. E aí ele vai falar que caminharam por 40 anos no deserto. É o assunto que nós vamos tratar nessa lição. O tópico de número 1, ele vai falar aqui, o livro de Números, e daí diz assim, Números ou no deserto. Ao traduzir o Antigo Testamento para o grego, tradução chamada Septuaginta, essa tradução então do Antigo Testamento, traduzida para o grego, é chamado de Septuaginta, onde foram um grupo de 70, aqui de 70 sábios, mas em algumas bíblias acredita ser na faixa de 70, 71, e eu já vi também comentários de 72 pessoas, então fica nessa faixa de 70 a 72 pessoas, sábios que traduziram essa Bíblia, traduziram do Antigo Testamento para o grego, chamado de Septuaginta, dos 70. E aqui diz também assim, um grupo de 70 sábios denominou o terceiro livro Pentateuco de Números, por conta dos 2 recenseamentos mencionados na obra. Na Bíblia hebraica, entretanto, o livro tem como título No Deserto, expressão extraída do texto de Números 1:1, falou mais o Senhor a Moisés no deserto,
A maioria dos fatos neles narrados se desenvolveram no deserto. As duas titulações possuem justificativas plausíveis e sob o prisma da didática têm grande importância. Por isso, ao longo das lições, ambas serão utilizadas. Então, dentro da lição, essas duas ideias aqui, o título No Deserto e título de números, serão comentados dentro dessa lição. Desculpa, eu estou alérgico para variar, né? Alergia é só quando gravo o vídeo. Então esse é o início aqui, números ou deserto. O tópico 2, ele vai falar assim, ou melhor, o subtópico 2 vai falar assim: considerações preliminares. Alguns eruditos defendem que o livro de números poderia ser chamado de peregrinação no deserto. Aí ele vai colocar alguns nomes: peregrinação no deserto, livro das caminhadas, livro das murmurações, o livro do deserto, dentre outros, por narrar a caminhada que Israel fez sob a liderança de Moisés, que escreveu por volta de 1440 a 1400 a.C. Segundo a maioria dos estudiosos, a palavra deserto, ela aparece 50 vezes em números. Diz aqui que aparece em números quase 50 vezes. A maior frequência nos textos bíblicos é a quantidade que fala aqui no deserto, porque até que estão realmente passando no deserto. Aí o texto, ele vai falar assim: a Bíblia declara expressamente que a narrativa de números traz lições objetivas para nós que vivemos nos fins dos séculos, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Assim, o jovem cristão no dia a dia, quando se depara com um convite à prostituição, idolatria, murmuração, rebelião, deve rapidamente se lembrar, como recomenda a palavra profética, de uma geração que morreu no deserto porque cedeu às inclinações carnais e aos apelos mundanos. Então aqui fica um alerta demonstrando essa geração que acabou morrendo no deserto, porque acabou desviando do foco, acabou saindo da presença do Senhor, e acabou, por isso, essa geração, ela acabou morrendo no deserto, porque cedeu às inclinações carnais, perdeu toda a bênção que estava preparada para ela, toda a bênção. E nós vemos aqui o Senhor Deus, séculos depois, de maneira poética, usou Oséias para descrever com precisão o que aconteceu quando Israel era menino. Eu o amei, e do Egito chamei meu filho, mas como o chamavam, assim seriam da sua face. Todavia eu ensinei a andar. A Efraim tornei pelos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atrai-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles com os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Aqui nós observamos a maneira poética, como ele falou aqui, para descrever o que aconteceu com Israel. E aí nós entramos no subtópico 3, que ele vai dizer assim: relevância contemporânea. O livro de Números traz de um lado a dureza de coração de um povo de ex-escravos que foram escolhidos para se tornar príncipes e morreram no deserto. Aqui nós observamos essa dureza de coração. Jovens, hoje nós vemos, que é uma lição para jovens, muitos jovens com dureza de coração, que não aceita a palavra do Senhor da maneira que é, e tem se comportado como esses aqui, em números, que tinham dureza de coração. Eram escolhidos, mas estavam com coração duro. E aqui diz:
e de outro a longanimidade e o amor de um Deus santo e justo, que diariamente alimentava, cuidava, instruía, protegia, guiava pessoas. Ó, tudo que ele fazia, tudo que ele cuidava, tudo que tomava conta, e mesmo assim, diz aqui que eles eram obstinados, desobedientes, rebeldes, incrédulos e ingratos. Tudo isso Deus fazia para eles e eles continuavam dessa forma. Deus fazendo grandes coisas, milagres, mas eles eram obstinados, desobedientes e não obedeciam ao Senhor. E aí diz que o livro narra também o surgimento de uma nova geração a partir do segundo censo, que seria introduzido em Canaã por Josué, no comando de Josué. E aí o livro de Números não é um dos mais comentados, mas ele mostra desse relacionamento com Deus e seu povo. E é historicamente, esse Números, que faz parte do Pentateuco, de 5 livros, é historicamente excelente para aprender e para ver todo esse período que eles passaram no deserto, esses 40 anos, Deus falando, Deus tratando, agindo, e mesmo assim eles obstinados, incrédulos, rebeldes, não obedecendo ao Senhor. No tópico 2 vai dizer assim, as experiências no deserto. Subtópico 1, deserto, lugar de caminhada. Um dos significados de deserto é terra inabitada. O significado da palavra deserto, terra inabitada. E aí diz, mas a Bíblia diz que Deus estabeleceu a terra para que fosse habitada. Isaías 45, 18. Portanto, o deserto não é um lugar de moradia, mas de caminhada, lugar de passagem, de transição. Então nós aprendemos aí que deserto é um lugar onde não ficamos parados. É um lugar onde passamos. É um lugar de transição, de passagem. Graças a Deus, né? Porque parar no deserto, morar no deserto e ficar lá e não conseguir sair mais, aí é difícil. Desculpa essa alergia aí, na verdade. Deus mostrou aos hebreus que ao conduzi-los até Canaã, guiou-os por um grande e terrível deserto de serpentes ardentes, escorpiões e terra seca e que não havia água. Deuteronômio 8 e 15. Agora, nós observamos aqui, por que Deus mandar num lugar tão terrível e com serpentes, com escorpiões e em terra seca? E a explicação aqui do comentarista diz, o objetivo do Senhor era humilhar e prová-los. Quando somos provados, nós demonstramos o que há em nosso coração. Se guardamos mandamentos ou não. Era o que Deus estava fazendo, Deuteronômio 8 e 2, com aquele povo. Deus queria ver o relacionamento deles. Deus queria ver se eles continuariam servindo a Deus. E no subtópico 2, ele vai dizer assim, deserto, lugar de treinamento. Então, quando nós entendemos em deserto que além de ser um lugar de passagem, porque é uma terra inabitada, é um lugar onde aprendemos a treinar. É lá no deserto que passamos a fazer um treinamento. É no deserto. Então diz aqui, ó, a caminhada pelo deserto sacudiu as estruturas morais e psicológicas dos hebreus. Então, lugar, o que diz aqui? Que sacudiu as estruturas morais e psicológicas. E foi revelado o caráter deles. Então, dentro do deserto,
acaba sendo revelado o caráter. Ele diz aqui, desnudadas as intolerâncias, exposta à espiritualidade. Jesus também, antes de começar seu ministério, foi pelo Espírito Santo conduzido ao deserto para ser experimentado. Então, se você hoje foi conduzido para o deserto, se você que está me ouvindo está no deserto, entenda, é um lugar de treinamento. É lá no deserto, ou o deserto onde você se encontra agora, que você vai treinar, que você vai aprender a sobreviver, que você vai aprender a se virar lá. É no deserto. É nesse teste que você está passando. Ninguém está livre desse período de caminhada, na qual a proporção que a escassez se manifesta, Deus treina seu povo. É nesse momento de deserto que ocorre o treinamento. É o momento que nós treinamos. É o momento em que nós nos superamos. É no deserto. Aí diz que William Shakespeare, tem uma frase dele aqui na lição, que diz assim: quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. Sem problemas e pressões, qualquer pessoa reage com tranquilidade. Então, quando nós estamos tranquilos, tudo correndo bem, nós vivemos calmos. Mas há momentos que enfrentamos problemas e estamos no deserto. É nesse momento que nós estamos treinando. É um momento de treinamento que Deus vai nos dar força, entendimento, sabedoria para a gente aprender. E aqui diz, mas isso não traz nenhum mérito. As pessoas, como os barcos, foram feitas para abrirem caminhos nos mares tempestuosos da existência. Assim, se os indivíduos como barcos nunca forem testados com condição de estresse, nunca serão confiáveis, pois em regra as longas travessias apresentam muitos perigos. Então precisamos passar por esse treinamento. Precisamos passar por esse estresse. É a maneira melhor de ser aprovado. É aprendendo a lidar com isso. É enfrentando o perigo. Subtópico 3. Deserto. Lugar de milagres. Está escrito que Deus fez prodígios e sinais na terra do Egito. No Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. No período de maior provação, na dependência de Abraão, amigo de Deus, existiram abundantes milagres. Quando ia faltar água ou comida, sempre havia uma provisão extraordinária. Isso ali, na descendência de Abraão. As roupas e sapatos, milagrosamente, eles nunca desgastaram, mesmo debaixo do sol causticante. Deuteronômio 8:4. O fato é que, ao longo de quase 40 anos de caminhada no deserto, nenhum deles morreu de sede ou fome, ou ficou sem roupa ou calçado. Pois se Deus assim veste a erva do campo, diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 30 e 31, Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então nós vemos aqui o lugar de espera. É lá no deserto também que nós conseguimos o milagre. É lá que ocorrem os milagres, na nossa busca. É lá. Então, se você está mesmo no deserto, acredite que você vai conseguir grandes coisas no deserto. Tópico 3. Cristo no deserto. Aí ele coloca o subtópico: pedra que seguia, o maná e a serpente de bronze. A pedra que seguia diz aqui que a constatação mais confortante de toda a travessia de décadas pelo deserto é de que Cristo estava ali com hebreus em todo o tempo
Ele era a pedra espiritual que os seguia. A expressão bíblica demonstra todo o cuidado e caminho de Deus, carinho de Deus por seu povo. A vida neste mundo, portanto, só prossegue pela abundante graça e misericórdia divina, pois Deus conhece a desobediência do seu povo, mas mesmo assim continua a nos suportar, nos acompanhar pacientemente todos os dias. Então, é Cristo que nos mantém em pé. Daí diz aqui Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória a Deus eternamente. Amém. Então é Cristo que nos levanta, que nos mantém em pé. O segundo fala ali do maná. Jesus se identificou como o maná que alimentou os israelitas no deserto, pelo tempo de peregrinação. Então nós vemos aqui, e aí nós vemos ali, começaram a chamar o maná de pão tão vil, mesmo com todo esse desprezo, todas as manhãs por quase 40 anos. Continuou chovendo comida da parte de Deus, mesmo o povo reclamando, Deus ainda fazia chover o maná para eles. Não é porventura o que acontece cotidianamente nos dias atuais? Muitas pessoas, inclusive cristãs, desprezam e ridicularizam a palavra de Deus que é bendita. Daí eles falam que, trocando por pratos de culinária do Velho Egito, cheios de temperos que fazem mal, ainda assim o Senhor, cheio de compaixão, continua batendo na porta e dizendo: eu quero ser com vocês. Continua chamando, continua convidando a estar com Ele. E aqui é o maná. Maná, que isso? Né? O significado pessoal, que isso? Que isso? Era do maná. O 3, a serpente de bronze. Em João 3,14, Jesus declara que a serpente de bronze que foi levantada por Moisés no deserto era um tipo dele, que esse objeto era de metal e curava para todos aqueles que fossem mordidos por serpentes. Aí fala da desobediência do povo, citou aquele juízo divino. Isso revela que o deserto é um lugar perigoso, perigosíssimo. Mas se o caminhante estiver sempre olhando para Cristo, não sofrerá dano irreversível, mortal, ainda que ocasionalmente ele sofra, mesmo que sofra. Mas o Senhor vai estar cuidando, o Senhor vai estar tomando conta dessa pessoa no deserto. Então esse é o texto. O livro de Números retrata de forma diversificada os altos e baixos, o relacionamento entre o povo de Israel e o Criador. Durante a caminhada pelo deserto, revela também constantes advertências ao Senhor a respeito da necessidade de santidade. Podemos perceber que é perigoso viver fora do padrão do Senhor e que é uma bênção ter um coração alinhado ao dele, como aconteceu com os crentes Josué e Caleb. Então essa é a lição número 1. Eu já desejo a você um feliz ano novo, 2019. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. E vamos acreditar. Passamos pelo deserto, mas Deus ele nos dá vitória. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pessoal lá da Assembleia de Deus do bairro São Jorge também. E todos aí, jovens que assistem o canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo. Um abraço, pessoal. Olha, ó, tem a tua camiseta aqui. Os adolescentes lá da Vila Esperança. Esses dias fizemos a nossa conferência de adoração Dependentes de Cristo lá na Assembleia de Deus da Vila Esperança. Foi uma bênção. Fizemos no bairro São Jorge, onde eu pastorei, mas fizemos agora também na Vila Esperança. Quando você quiser ir, nós fazemos lá, se Deus permitir também. Tá? Deus abençoe e ajude-nos em oração. Ajude-nos em oração, que Deus venha nos abençoar cada dia mais, ministério e tal. E é isso. Que Deus abençoe a tua vida. Paz do Senhor e até.